Outubro Rosa refere-se ao mês de conscientização da prevenção do câncer de mama. A cada 3 casos pode ser curado, se descoberto logo no início. E para falar sobre o câncer de mama, eu convidei a doutora Natália Azevedo para poder estar aqui hoje falando um pouco do câncer de mama. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no programa. Seja bem-vinda, quanta honra. Eu convidei também a Karine, que é uma paciente oncológica, né? Está em fase de tratamento. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lena, pelo convite. É um prazer estar aqui, viu? Representando as mulheres que lutam por essa causa. Ai, quanta honra, gente. E eu convidei ela também, gente, a doutora Janaína Lobo, que é oncologista maravilhosa, que a gente ama também, uma super profissional. Obrigada, Adriana, por estar aqui mais uma vez para compartilhar as experiências que estão acerca do Outubro Rosa, ouvir um pouquinho sobre a Karine, falar também sobre esse assunto com a Natália, minha colega de profissão. Obrigada. Nada. Doutora Natália, então vamos começar a pergunta já pela doutora Natália. Doutora Natália, qual é a importância do diagnóstico precoce de quebrar mitos e tabus em relação ao câncer de mama? A importância do diagnóstico precoce se faz porque, encontrando a doença no início, nós conseguimos chegar mais numa chance de cura da doença. Então, a gente sabe que 95% das doenças podem se encontradas na fase inicial, ter essa chance de cura. E falar sobre o diagnóstico precoce, a gente também pega na parte de que a gente também tem que falar sobre rastreio, Sim. que é também encontrar a doença antes mesmo dela se tornar o câncer. Então, o diagnóstico precoce, ele vem quando a doença já está instalada e é inicial e tem algum sintoma. Mas o rastreio, ele também se faz importante, a gente está falando dessa parte. Que já é uma grande chance de cura, né? Quando... Isso, exatamente. Quanto mais precoce, até mesmo antes da doença ser instalada, se faz mais chance de ter uma cura. E a questão da conscientização, o diagnóstico precoce, a gente precisa também falar sobre conscientização. Para que a gente obtenha a quebra dos tabus, a gente também esteja desfazendo os mitos, porque nada mais é do que a questão de falta de informação. Então, a gente vindo a conscientizar, a gente consegue quebrar a desinformação. Nossa, muito bacana, né? E para falar sobre o assunto também, hoje eu convidei a Karine, né? Para vir falar também que ela tem uma história aí bem bacana para contar com a gente. Bacana quando eu digo que é de superação, tá, Karine? Que a gente sabe que você está ainda em tratamento, né? Não terminou, como você disse, Lena, estou ainda em tratamento. Assim, para as pessoas que estão em casa, como que foi receber esse diagnóstico e como contar para a família? Então, Lena, o que acontece? Na minha vida, eu sempre tive muito medo de câncer. Meu pai morreu de câncer. Já tem histórico na família, Já tem histórico de câncer de intestino, né? Meu pai teve Crohn, virou um câncer de intestino. E na época que ele faleceu, acho que aquilo criou uma barreira em mim, que tudo em mim podia ser câncer. Eu tive esse medo muito grande. Nunca imaginei que ia acontecer comigo, ainda mais um câncer de mama, porque eu não tenho histórico de câncer de mama na família. Entendi. Não tem ninguém na minha família com câncer de mama. Mas assim, rapidinho, pegando o gancho da sua fala aí, que não tem histórico na família, vou perguntar para a doutora Janaína. O câncer, ele é genética, como ela está dizendo assim, que nunca tive histórico na família, é genética? Vem da família? Então, o câncer de mama, de uma maneira geral, ele é multifatorial. Não tem apenas uma causa para desenvolver o câncer de mama, responsável como causador do câncer de mama. São vários os fatores que aumentam o risco dessa paciente desenvolver o câncer. Uma delas é ser mulher, né? Ter mais de 50 anos, tem fatores ambientais envolvidos, né? Quando a mulher, por exemplo, adota hábitos de vida não saudáveis, consumo de álcool moderado a intenso, a mulher que nunca amamentou é um fator para desenvolvimento de câncer de mama, as mulheres que não têm uma alimentação tão saudável, mas não é um fator único, tem vários fatores, tá? Entendi. Aqui a gente poderia citar vários fatores de risco, mas o fato, muitas vezes, da mulher desenvolver não quer dizer que seja
única e exclusivamente culpa dela, por ela não ter adotado aqueles hábitos. A gente sabe que 5% somente desses tumores são de causas hereditárias, outros multifatoriais. Então, muito provavelmente, hoje, cada vez mais jovens com diagnóstico de câncer de mama, como a Karine, uma mulher jovem com menos de 50 anos, não se inclui muito dentro desses fatores de risco, mas muitas vezes o que a gente observa é a nossa consequência de hábitos ao longo de uma vida inteira. Então, todos nós acaba que a gente está suscetível, por isso que a gente orienta o autoconhecimento, o autoexame, e naquela população-alvo, os exames de rastreio, bem como a doutora Natália falou, para diagnosticar cada vez mais precoce o câncer. Então, o câncer de intestino não está atrelado ao aumento de risco do câncer de mama, por exemplo. Então, uma coisa não está ligada à outra, mas obviamente quando a gente tem uma história na família, a gente já fica mais atento à doença, a gente sabe muitas vezes o que a doença pode fazer e a gente busca ir na contramão do desfecho, às vezes, desfavorável idade, né, doutora? Porque, tipo, do a câncer, tem né, Karine? Você tá com 30 anos, né, Karine? Tô com 32, mas eu descobri com 30. A Karina descobriu fora da curva do que a gente está habitual a observar os diagnósticos no câncer de mama. Mas, é multifatorial, tem que investigar a causa genética, ela existe, são 5 a 10% dos casos. Então, são várias coisas que estão atreladas aos fatores de risco, mas, obviamente, isso não é única e exclusivamente culpa da pessoa que tem o câncer, né? Isso pode acontecer de forma esporádica, mas a causa genética, ela é pequena, atrelada. Agora eu vou voltar à perguntinha. Muito obrigada, doutora. Perguntar a Karine, sei que é uma pergunta bem pessoal, né? Você teve apoio ao descobrir, você teve apoio da sua família, né? Você era casada na época, você teve apoio do seu parceiro? Então, quando eu descobri, né, foi toda a minha família para casa da minha mãe, na época. Quando eu cheguei lá, parecia que era um enterro. De família. Não, parecia que era um enterro, um velório. Eu cheguei, tava todo mundo lá e quando eu abri a porta, todo mundo chorando. Tipo gente, eu não tô me despedindo não, eu só tive um diagnóstico, não significa que é morte, né? Ou seja, você encarou de uma forma, então, não tão assustadora, né? Porque foi aquele baque, era aquele medo, né, de acontecer comigo, aconteceu, e agora, o que eu vou fazer? Vou enfrentar, né? Tem um casalzinho de filhos, então falei, tem que ser por eles, tem que ser por mim também, porque por eu ser nova, eu quero viver, eu tenho muitos planos pela frente, né? E quando eu olhei eu falei gente, vai dar tudo certo, vou vencer. Olhei pra todo mundo na época e falei não tô morta, vamos lá e vamos seguir os protocolos de tratamento. E na época que eu descobri, a minha família foi muito essencial. Seus filhos têm quantos anos? O Pedro tem 8 e a Duda tem 4. Você chegou a conversar com eles? Então, no dia, eles estavam lá. E eles, sabiam que a mãe estava doente, mas não sabiam o que era, né? Acho que eles tiveram mais noção da gravidade, quando eles me viram carequinha. Acho que quando eles me viram careca, que eles ficaram mãe, você perdeu os cabelos, né? E uma inocência da minha filha na época, ela falou eu quero ficar igual você, mamãe, raspa minha cabeça. Então, inocente, eu não quis passar esse peso para eles. Eu levei de forma muito natural, muito leve. Até mesmo na época das quimioterapias tóxicas que eu fazia, eu passava muito mal. Eu fazia de 21 em 21 as quimios e 17 dias do pós-quimio era passando mal. Então, essa parte que eu ficava muito mal, eu deixava eles longe de mim. Porque era desmaios, eu internei muitas vezes. Eu tive muitas intercorrências. Eu falo que a família não é só a pessoa que descobre que está com a doença que sofre, né? Eu falo que a família toda sofre em volta, né? Sofre. Eu lembro que quando, numa dessas intercorrências que eu estava no hospital, na época de pandemia, né? Então, a gente não podia receber muita visita, né? E eu me sentia muito sozinha, mas estavam eles lá fazendo videochamada, todo mundo fez vídeo pra mim de lencinho, a família inteira, e a minha família é muito grande. E você receber esse apoio, né? Esse carinho é muito importante. Muito você se sente forte pra lutar, isso é muito bom. Agora, na época eu era casada, né? Eu acho importante eu falar isso, porque às vezes até as pessoas ficam perguntando você se sente bem falar?
eu me sinto bem em falar, porque eu acho que muitas mulheres passam por isso, né? Muitas, Na época, né, se recuam em falar. se recuam. Eu tinha um parceiro na época, sim, eu era casada com uma pessoa, e até então, na descoberta da doença, estava tudo ótimo. Eu acho que a maioria dos homens, eles não têm noção de como vai ser dali do diagnóstico para frente. Né? De que a mulher vai perder os cabelos, de que ela vai perder peso, de que ela não vai ter a mesma autoestima de antes, talvez, porque vai se sentir feia, vai se sentir para baixo. Isso é normal acontecer. Apesar de que eu não deixei isso acontecer. Ninguém me via na rua desarrumada. Eu tava sempre com um lenço de cada cor. Mas sempre tem um dia que tem uma assim disposta, né? Mas por tem um conta dia da que você não tá quimioterapia, bem. né? A pessoa não tá bem, não quer se arrumar, não quer sair da cama. Também tem isso, né? Exatamente. Então, assim, eles não conseguem entender que o pós é muito mais do que aquele simples diagnóstico ali. Que a gente vai passar nós vamos passar por muitas etapas ainda. Entendi. Né? Então, assim, nessa época eu tinha uma pessoa, e essa pessoa, com o tempo de tratamento, foi me ferindo de várias maneiras, né, verbais, em dizer que eu estava feia, com Nossa. câncer, com careca, que ninguém ia me querer assim se ele me largasse, que ele olhava pra mim com pena, que não aguentava mais, às vezes, chegar em casa e me ver com cara de doente. Então eu ouvi muitos insultos, né, ao ponto de um dia no hospital, numa dessas intercorrências que eu fiquei internada, e que esse é o perigo, acho que as doutoras sabem disso. A intercorrência do pós-quimioterapia que é o perigoso, porque a gente tem infecções. E aí que a gente... Imunidade baixa, né, doutora? Às vezes não tem imunidade para combater, né? Imunidade para combater, e acho que muitos pacientes talvez tenham mais... como eu vou dizer... Ai, meu Deus, me perdi da palavra agora. Nessas intercorrências, tem mais dificuldades até de melhorar, porque não tem a imunidade para combater a infecção. Então, dessas vezes que eu internei, eu lembro que eu estava sentadinha na sala lá do Beda, na época, e ele estava do meu lado, e tinha mais 2 mulheres, assim, sentadas. E eu passando muito mal, aí ele olhou para mim e falou assim: Deus, me livra dessa desgraça. Que isso? Eu acho que quando eu vi aquilo, hoje eu penso assim, gente, por que eu não levantei? Falei assim, tá livre, pode ir, a desgraça tá indo embora, fica tranquilo. Mas na época eu olhei, chorei e falei assim, eu não tenho culpa de estar passando por isso, não escolhi passar por isso. Ninguém E na hora escolhe, que ele saiu da sala, as mulheres olharam pra mim e falaram assim, minha filha, você tá com um monstro do teu lado. É melhor você enfrentar essa doença sozinha do que com uma pessoa dessa com você. Nossa. E aí, eu lembro que eu guardei aquilo, eu falei assim, cara, realmente eu não preciso disso. E houve esse abandono no tratamento, em que eu fiquei muito mal, né? Mas depois eu falei assim, eu tô viva, isso é importante, eu tô lutando, eu tô aqui, eu tenho 2 serzinhos que precisam de mim, e isso é uma fase, vai passar, porque desde o início, o doutor Diogo, na época, virou pra mim e falou assim, ó, Karine, o processo é cura. Vai ser cura, você vai ficar bem. Essa positividade do médico é importante pra gente que é paciente, né? Porque se ele não passar essa segurança, né, de que a gente vai ficar bem, talvez a gente não se sinta tão firme assim. Sim. E foi muito importante pra mim. Então, quando eu falo assim, muita gente olha pro câncer e fala assim, tô com câncer, vou morrer. Eu falo que o câncer pra mim foi vida. Porque hoje eu sou uma nova pessoa. Eu ressurgi das cinzas. E eu emagreci, eu fiquei... Olha, eu posso te falar assim, só pra te dar um conforto, não sei nem se te conforta isso, né? Porque eu gostaria até que a câmera focasse aqui em mim. Não conheço o seu companheiro, não tenho vontade de conhecer, né, pela pessoa que né? Só da gente falar que abandonou uma pessoa, independente de quem quer que seja, principalmente quando é uma parceira que está do lado, não merece nem citar o nome dessa pessoa, né? Mas eu tenho um recadinho para ele e dizer que cuidado, porque a mão de Deus pesa. Quando ela pesa, bebê, sai de baixo, tá? E agora, ó, a mulher tá aí linda, recuperada. Quem perdeu é que lute, chora, bebê. É isso aí. Mandar esse recadinho pra ele, né, que ele vai ver esse programa, né? Agora ele que lute, porque você tá aí recuperada, Deus honrou, você está linda, parabéns, né? E, assim, antes de eu chamar o comercial, deixa eu só falar com a doutora Natália. No caso, ela tem 2 filhos, doutora. Há uma compreensão dos pequenos
quando o pai ou a mãe, né, no caso, está passando uma situação dessa, de chegar e conversar com os filhos. Há uma compreensão, como explicar para as crianças e usar um linguajar para eles entenderem e para não sofrer tanto. Porque sofrer, a gente sabe que vai sofrer de qualquer forma, né? Primeiramente, eu gostaria de reconhecer a história da Karine e Que acolher história, né? e que você se sinta abraçado. No final, vou dar um abraço de verdade. Nós vamos abraçá-la. Porque é uma história muito forte, é uma história de superação, é uma história de uma pessoa que se reergueu, e fica a minha admiração por você. Eu me senti muito tocada pela sua história. Foi muito, muito forte, assim. É uma vivência que eu tenho em consultório, é uma realidade. A história da Karine. De muitas mulheres, né? De mulheres, tá? Eu não posso dizer mesmo de homens. Muito raramente, Sim. eu não me recordo de um homem, por exemplo, agora vivendo uma situação dessa. E principalmente sendo abandonado pela sua parceira, porque assim, não discriminando, né, doutora? Não me recordo no momento. Dificilmente a gente abandonar, né? A gente é mais acolhedora. Não, tá no nosso DNA de mulher, de acolhimento, Sim. de cuidado. Então, queria estar dizendo que deixo o meu carinho e meus sentimentos, assim, por toda a sua trajetória e reconhecimento da sua força. Sabe? E reconheço Deus também na sua força. E, Lena, É de admirar. Lena, sobre a pergunta das crianças, dentro de cada faixa etária, eu acho que é possível fazer uma abordagem com o lúdico, com o nível de informação, ele pode ser adaptado para cada criança. E eu acho bastante interessante a gente também colocar a equipe multidisciplinar na cena, porque a criança ela pode vir a ficar enlutada com a situação da mãe, então colocar a psicologia também para ajudar. E que entra os psicólogos, né, para trabalhar a mente. Para trabalhar crianças, também, né? com a criança, então. Eu não sei se eu estou errada, doutora, mas eu falo assim, que pelo menos eu, quando passei pela situação com a minha filha, não ficou doente só a minha filha lá em casa, eu acho que ficou doente a minha família toda. Uhum. Eu não tive esse acompanhamento de um psicólogo, né, eu não tive esse apoio do hospital, não tive esse aparato, entendeu, de chamar para conversar e falar, olha, o que você está passando, é assim, 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 mas a gente está aqui para acolher. Então, assim, eu também não tive esse acolhimento. Então, isso é muito bacana, essa equipe multidisciplinar entrar entrar na jogada e trabalhar a família toda. Eu acho psicopedagoga, psicóloga, essencial nesse momento. E a gente também, por exemplo, quando a criança muito novinha, a gente ir explicando conforme dá para a criança entender. Tipo assim, quando já dá para entender. Quando é de 3, 4 anos, acho que não entende muita coisa, ainda acho que não compensa, né, chamar para falar. A conversa não vai tão fundo, né? Sim. Então é adaptado a cada faixa etária. A gente vê a compreensão de cada um. E às vezes a mãe também chegar e chamar a psicóloga e pedir uma opinião de como pode abordar, mas eu acho interessante estar dando ciência, informando, para que a criança vai ver a mamãe dela lá, às vezes se sentindo mal ou mais triste. Eu acho que a verdade sempre é o caminho. Então, eu acho que a família com questões escondidas, eu sou completamente contra isso. Eu acho que Verdade. A informação, negligenciar informações, eu sou bastante contra. Existe a forma profissional de abordar, a gente pode estar também junto, ajudando, mas também respeitando a vontade da mãe ou do pai, no caso. Sim. Homens também podem ter câncer de mama, é importante a gente estar falando sobre isso. 1% só dos homens, da incidência do câncer de mama são homens. Então, a gente está abordando, é importante a gente conversar com a mãe ou com o pai até que ponto eles querem que o filho tenha ciência. Porque é um menor de idade, então também é responsabilidade deles. A gente também está fazendo uma escuta ativa de como que essa família quer fazer. Entendi. Qual o nível de informação também eles querem deixar passar. Doutora Janaína, é verdade que o câncer de mama é o que mais mata em mulheres? Sim, Lena. Infelizmente, é uma das doenças mais incidentes dentro do cenário oncológico em mulheres no mundo inteiro, não somente no Brasil. E, infelizmente, ainda que mais mata no mundo inteiro dentro do cenário da oncologia. Por isso, a gente preconiza sempre a importância do diagnóstico precoce, o diagnóstico e tratamento oportuno, porque não adianta a gente diagnosticar, fazer uma biópsia, ter o diagnóstico tão precoce se a gente não oferecer o tratamento no tempo adequado para que essas pacientes fiquem boas e sejam curadas da doença. Então, é importante a gente falar para a gente reduzir logo no futuro, espero que bem em breve, a mortalidade no câncer de mama.
Muito obrigada, doutora Janaína, por ter aceito o meu convite de estar aqui mais uma vez, tá? E eu acho que foi de grande valia, de grande participação das pessoas que estão em casa, ouvir as perguntas. Tem muita gente que gera muitas dúvidas, gera muito medo, né? Conforme a doutora Natália falou, a Karine ali falou também, né? Gera muito medo de ouvir esse diagnóstico. Então a gente, né, está falando nesse tocante do assunto do Outubro Rosa, que eu acho que a gente não deveria só falar do câncer de mama no Outubro Rosa, e sim o ano todo, para que as pessoas se conscientizassem mais da gravidade da causa. Quero agradecer também a Karine por ter contado um pouco da sua história de vida, né, que eu vi que emocionou, que as doutoras também, que ficaram tão surpresas quanto a mim, né, de não saber que existia tão companheiros, né, dessa forma. Assim, eu acompanho o dia a dia de algumas mulheres, já sei que existe esses vários companheiros aí, né, doutoras, que abandonam suas companheiras no momento de dor, no seu momento de sofrimento, e muitas delas têm vergonha de falar, de botar a cara na frente e falar assim: eu fui abandonada pelo meu companheiro, né, aconteceu isso comigo, e você realmente é uma mulher admirável. Muito obrigada. Obrigada a você, Helena, pelo convite. Para mim foi um prazer estar aqui falando e representando tantas mulheres que estão passando pelo que eu passei, né? E eu queria dizer para todas elas que quem não esteve do seu lado quando você precisou, não tem que estar com você também na tua vitória, não. E nem tudo é que se perdeu. Às vezes é livramento. Precisa ser mais feliz, precisa ser uma mulher melhor, né? Deus às vezes livra a gente de muita coisa. E mandar um beijo para todas as mulheres que estão nesse mês nos representando, Outubro Rosa. Eu falo que esse mês meu guarda-roupa é só rosa. Só rosa. Só rosa. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho comigo. Eu que agradeço. E sinta-se abraçada por nós, né, mulher, meninas, né, doutoras? São meninas que são todas jovens, doutoras jovens, bonitas, então chamar de meninas. Né? Sinta-se abraçada pela gente, nunca se sinta sozinha, porque você foi guerreira, está sendo guerreira, né, de ter lutado e ter conseguido, que você está aí. E com certeza curada. Tá bom? Muito obrigada. Amém. Doutora Natália, quero agradecer muito por ter aceito o convite de estar aqui hoje, participando junto com a gente, para estar falando desse mês tão importante que é o Outubro Rosa, que é sobre prevenção do câncer, né, de mama, que é das estatísticas mais que a gente fala, né, doutora, que mata aí, que amedronta muitas mulheres, mas que a gente precisa orientá-las, né, de como receber a notícia e de como se cuidar. Muito obrigada. Lena, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa para falar dessa causa tão importante, que é a causa do câncer de mama, sobre prevenção. Me sinto muito feliz de estar podendo contribuir com a informação e com a experiência aqui nesse programa, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, meninas. O nosso programa vai ficando por aqui. Até domingo, meio-dia, e vai passando reprise durante a semana. E ó, não saia daí, acompanha, que tem dicas valiosas aqui da doutora, hein? Vambora!